Gênesis, capítulo 12. Abra sua Bíblia, por favor. Estou na última mensagem dessa série, Viva a Perfeita Vontade de Deus na sua família. Esse mês agora falamos sobre como viver essa perfeita vontade de Deus, o reino de Deus na nossa família, ok? E hoje nós pensamos primeiro na questão do casamento. No domingo passado falamos sobre a educação de filhos, e são os grandes dois pilares da família, né? Tanto o casamento quanto a educação de filhos. Mas hoje eu quero meditar com você em como eu posso manter a minha família centrada em Cristo, fundamentada em Cristo, minha família para Cristo. Como eu posso fazer isso? E eu quero dizer para você que encontrei dificuldade diante desse tema de encontrar uma família que fosse o mais próximo desse estado de perfeição que estamos meditando. Viva a perfeita vontade de Deus em Cristo Jesus. Então aqui já cabe uma lição para a gente. É que na Bíblia inteira não existe nenhuma família perfeita, ok? Nenhuma família na Bíblia é perfeita, mas também não existe nenhuma família perfeita. Infelizmente, todas as nossas famílias, todos nós temos uma família que não é perfeita. Todos nós. Não existe uma família perfeita. Depois que o pecado entrou na vida do ser humano, a família, ela ruiu, com certeza. O pecado que destrói tudo atingiu em primeiro lugar a família, o relacionamento com Deus, e imediatamente o casal, a família, tudo vai ruindo daí por diante. Então a gente fica assim triste quando encontramos uma família ideal na Bíblia. Encontramos excelentes famílias extremamente abençoadas, mas não existe uma família ideal. Que isso, por um lado, seja um ânimo para você, para dizer: Senhor, minha família pode ser incluída aí, porque a minha família não é ideal, então a minha família pode entrar aí sob a bênção do Senhor, sob a misericórdia do Senhor também. E a família de Abraão é uma família que ela traz para a gente esse modelo, esse referencial de uma família cristã. Veja, não é uma família perfeita, mas é uma referência para mim e para você. E a gente consegue aprender não apenas com os acertos dessa família, mas também com os erros que eles cometeram. Vamos para o nosso texto sagrado de Gênesis, capítulo 12, versículo 1 em diante. Diz assim: o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vai para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Então, Deus, quando você abre a Bíblia em Gênesis 1, Deus começa tudo com um casal, com uma família. Então, depois de criar um mundo belo, perfeito, Ele cria essa família. Ele cria esse casal, os casa como o último ato da criação, e daí vai vir uma família maravilhosa. Esse era o plano de Deus, um mundo belo, perfeito, maravilhoso, famílias que nasceriam dessa família, que povoariam e multiplicariam o mundo inteiro, e a glória de Deus que estava sobre eles e entre eles se derramaria para o mundo inteiro, não apenas para a criação, mas para gerações seguintes, a glória de Deus se derramando. Você imagina algo assim? Que coisa extraordinária! Seria
perfeito, ideal de Deus. Mas quando Adão e Eva pecaram, eles escolheram pecar, então a luz se transformou em trevas, o dia virou noite, a beleza foi quebrada, os relacionamentos ficaram truncados e falhos e destruídos em grande parte. A gente vai ver que o primeiro ato de violência, o primeiro assassinato nasce dentro de uma família, um irmão matando o outro, enfim, a gente vê a destruição que o pecado vai produzindo, e não para aí, as gerações vão passando, e quando você olha séculos depois, você vai ver que todas as famílias da terra, em Gênesis 6, estão tomadas pela destruição. O mundo está em uma violência, em uma corrupção, sem retorno, sem volta e sem remédio. Então Deus vem e encontra uma família, e a família de Noé. Então veja, a família de Adão e Eva, agora a família de Noé. Então Deus salva o mundo por meio daquela família. Agora os maus morreram, só ficou a boa semente. Aí a gente pensa, agora vai dar certo. Deus deu um start, começou tudo de novo, vai dar certo. Que nada, a maldade não estava só naquelas outras pessoas que pereceram no dilúvio, mas está no coração de todos nós. E aí você vê os filhos de Noé já caindo em corrupção, principalmente Cã, da onde vêm os cananeus, e dali então a idolatria, a violência continua. Séculos depois, aproximadamente uns 300 anos depois, toda a humanidade novamente em rebelião contra Deus, no lugar de se espalhar unida, fazem uma torre que quer alcançar o trono de Deus, a glória, quer invadir e tomar o trono de Deus em rebelião. E Deus então desce, não porque eles não conseguiam alcançar a glória, eles não conseguiam nem sair da atmosfera, aqui, coitados, né? A gente não tem nenhuma noção disso. Mas o que aconteceria, que o texto diz que eles iam conseguir se destruir, eles iam conseguir se extinguir de novo. Então Deus desce em misericórdia, em compaixão, e separa eles em idiomas, para que eles não apodreçam de uma única vez. E assim Deus cria as nações, e o seu plano continua de salvar todas as nações. Só que veja, em Babel não há nenhuma família para ser chamada. Tem Noé no dilúvio, mas agora em Babel já não tem mais nenhum. Mas Deus, na sua misericórdia, tempos depois que Babel foi desfeito, né? Naquela mesma região, naquela mesma cidade, em Ur dos Caldeus, Deus chama outra família, a família de Noé. Depois vai chamar a família de Isaac, depois vai chamar a família de Jacó, depois vai chamar a família de José, depois vai chamar a família de Moisés, a de Josué, eu e minha casa serviremos o Senhor. Depois Deus vai chamando famílias nos juízes, depois chama a família de Davi, e depois Deus vai chamando famílias e famílias, até chamar uma família no Novo Testamento, José e Maria. Da onde vem Jesus, o nosso Senhor? Veja, Deus está trabalhando com famílias, porque o objetivo é o que você leu aqui agora: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. O que Deus quer fazer com você? O que Deus quer fazer com a sua família? É isso, essa é a missão, esse é o propósito de Deus. É que Deus escolheu a sua família quando Ele escolheu você. Deus escolheu a sua família para você ser sal e luz dentro da sua casa, para você ser uma bênção dentro da sua família. Então Deus está chamando, através de você, a sua família, com o seu testemunho, com uma vida parecida com a de Cristo, com alguém que está servindo e amando a Cristo de todo o coração. E Deus está usando a sua vida para a glória dele dentro da sua família, para levar aqueles que lá estão ao conhecimento da glória do Senhor, para a salvação em Cristo. Então veja, o propósito de Deus é exatamente esse: estender a sua graça às famílias da terra, abençoar as famílias da terra, todos os étnicos, todos os grupos familiares, aonde
a sua família. Deus escolheu as nossas famílias. Então, eu quero dizer para você que você deve continuar orando pela sua família. Você deve continuar intercedendo pela sua família. Você deve continuar dando um excelente testemunho na sua família. Um excelente testemunho. Que eles possam enxergar o que é um verdadeiro cristão em palavras e em ações dentro de casa. Por isso que quando você olha o Novo Testamento, você vai ver a ideia do texto é a mesma. Quando Deus chama um pastor no Novo Testamento, Deus, quando vai falar das características de um pastor, a primeira coisa que ele fala é que ele seja o marido de uma só mulher, que ele tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são subordinados. Por que isso? Porque veja, Deus está usando famílias na história, Deus está usando família. Por isso que é totalmente incoerente, antibíblico, antimissional que a família de um cristão esteja quebrada, dissolvida, arrebentada. É totalmente contrário à vontade de Deus. É totalmente contrário à vontade de Deus. Por isso que eu estou dizendo para você, meu amado irmão, Deus está chamando você. Ele chamou você para a salvação, mas Ele quer usar você para chamar a família, a sua família, para a mesma salvação. Que você seja esse instrumento, esse testemunho poderoso de Deus na sua família, na sua casa. E ore, e não apenas ore pela sua família, não apenas pense na sua família. O nosso texto diz que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em Cristo Jesus, na morte e a ressurreição de Cristo, todas as famílias da terra foram abençoadas. Mas Deus está usando os seus filhos, assim como usou o Senhor Jesus, está usando os seus filhos para anunciarem a salvação a todas as famílias da terra. Então você não pode simplesmente se fechar dentro da sua família e dizer: não, minha família é tudo que eu tenho que fazer é aqui. Não, você não pode fazer isso. Você tem que pensar em que a missão é que todas as famílias da terra sejam alcançadas pela graça e o amor de Deus. Você não pode se fechar na sua família, olhar só para a sua família. Porque pensa, se a pessoa que pregou o Evangelho para você, se as pessoas que anunciaram o Evangelho para você, se as pessoas que oraram por você, veja, algumas eram da sua família, outros não. Se eles fossem egoístas e se trancassem em suas famílias, o que seria de você? Pessoas foram usadas para trazer o Evangelho para essa nação, para abençoar as famílias brasileiras. E nós temos que dar continuidade a essa obra. Então, cada família cristã é um testemunho vivo da presença, da graça de Deus nessa nação. Cada família cristã é um foco de luz e de esperança para aquelas famílias que não conhecem Cristo. Que a sua vida seja assim para a sua família. Que Deus use você e que a graça do Senhor alcance a sua família, para que a sua família seja luz para tantas outras famílias, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Então, veja, o nosso texto é um chamado. Deus chama Abraão. O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra. E esse é o primeiro aspecto da família cristã. É uma família chamada por Deus. E a gente pensa: mas pastor, como é que Deus vai chamar minha família? Minha família é muito escangalhada, a minha família é muito quebrada, a minha família é muito arrebentada, está tudo aos cacos e pedaços. Tem gente lá vivendo um monte de coisa errada. Como é que vai ser isso? Como é que Deus pode escolher essas pessoas? Lembra? O Senhor Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Abraão e Sarai, eles eram de Ur dos Caldeus, eles eram babilônicos. Eles adoravam o sol, a lua, as estrelas, eles adoravam os rios,
Deus está chamando as nossas famílias, mesmo com a sua disfuncionalidade, seus pecados, famílias complicadas, disfuncionais, idólatras, envolvidas com vícios, enfim, não importa o que seja, Deus está chamando as nossas famílias, as crianças, os adolescentes, os idosos. Deus está chamando todos, ninguém fica de fora. Deus quer usar as nossas vidas para chamar as nossas famílias para a sua glória e para o seu louvor. E o texto sagrado vai dizer: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai. Três grandes blocos, do mega para o micro. Sai da tua terra, sai dessa cultura. É como se você saísse do Brasil e fosse para outro país. É isso que Deus está dizendo para Abraão. E é o que ele faz. Ele sai da Babilônia, de Ur dos Caldeus, e vai para outro país. Deus chama a mim e a você a vivermos não na cultura em que estamos inseridos, mas na cultura do reino de Deus, nos valores do reino de Deus. Aqui onde estamos, é aí onde está a perfeita vontade de Deus. São os valores, os princípios descritos na palavra de Deus, a fidelidade a Deus, o amor a Deus, a santidade em Deus, o compromisso com o Senhor, os princípios desta palavra maravilhosa, amando o Senhor, adorando o seu nome. Mas também nós somos chamados a sair da parentela. Meus irmãos, nós como cristãos não fomos chamados a viver como a nossa família. Nós como cristãos somos chamados a viver uma contracultura de um país, contra a cultura que o país está vivendo, mas também contra uma cultura da nossa parentela. Quantas coisas nas nossas parentelas. Eu lembro quando Deus me salvou. Um dia eu estava orando, lendo a Bíblia, lá no meu quarto, eu tinha uns 16 anos de idade, e me veio uma coisa na cabeça: e a minha família? Calma aí, meus tios. Meu avô era um homem fervoroso, um homem de Deus e tal, minha avó também, uma mulher de Deus, fervorosa, abriram várias igrejas dentro da própria casa. Enfim, cadê os filhos? Aí eu fui botar: quem está na igreja? Não, também não. Esse menos aí. Ixi, não, também não dá, não foi. 12 filhos. Eu contava nos dedos os que estavam em Cristo. E os meus primos. Quer dizer, mas só uma tia minha de 12 filhos. Meu Deus do céu. A família é gigante. Aí eu fui contando os primos que eu conhecia. Quem tem Cristo de verdade? Quem está servindo a Deus de coração? Quem está vivo na fé? Aí você vai contando, ficam poucos. Eu falei: meu Deus. Aí eu fiz uma oração. Eu falei: olha, a herança que eu tenho não é essa, Senhor. É da frieza espiritual, de pessoas meramente religiosas. Não, o meu avô Eduardo e minha avó Davina, meu pai Eduardo e minha mãe Davina. E eu entendi que eu não ia agarrado no céu na barra da saia da minha avó, nem no paletó do meu avô. Que eu tinha que viver uma vida para a glória de Deus como eles viveram. E eu disse: Senhor, nunca me deixe viver uma vida religiosa como os meus familiares vivem. Nunca me deixe viver assim. Eu preciso viver em amor e paixão por ti. Tinha 16 anos de idade quando eu fiz essa oração. Meus irmãos, e pela graça de Deus, Deus tem me sustentado. Nós precisamos de viver algo diferente. Ah, pastor, aqui na minha família esse pecado aqui é a coisa mais natural que tem. Não, calma aí, você é de Cristo. Sua vida está escondida em Cristo. Você é um crente em Cristo. Você não é para viver igual os teus irmãos, parentes, esse pessoal não. Sai da tua terra, sai da cultura desse país, mas sai também dessa cultura da parentela e sai da cultura da casa do teu pai. Como é que vive lá dentro de casa? Ah, aqui a gente não, vamos viver outra coisa, vamos viver para a glória
gente vê que tem tantas famílias evangélicas escandalizando o reino de Deus. Você fala, meu Deus, essa família cristã, esse povo se diz cristão. Olha aí o estado dessas pessoas. Isso não é evangelho nunca. Nunca isso é evangelho. Está na festa lá dos parentes lá e dançando. Música do mundo, o quê? E você fala palavrão. E você está no meio deles, rindo de piada imoral. Não, filho. Não. Sua vida está em Cristo. Para mim, viver é Cristo. Eu estou crucificado para o mundo. E o mundo está crucificado para mim. Logo já não sou eu que vivo. Cristo vive em mim. Não, meu irmão. É isso. É isso que Deus nos chama a viver. Ah, pastor, mas a minha família inteira vai nessa direção. Seja um farol nesse lugar, cristão. Seja a luz desse mundo, amado irmão. Que Deus use a sua vida em santidade e fidelidade. Na hora que você for para um evento da sua família, se prepare, ore, até jejue se necessário. Mas é para lá, para dar um excelente testemunho. E dizer, meu Deus, eu não vou me envolver mais nisso. E quando o pessoal falar, ô fulano, você não vem mais aqui fazer essa farofa aqui com a gente. Não, gente, só para um pouquinho ali. Eu quero pedir perdão para vocês. Realmente, na última festa, nas últimas festas aqui, eu fiz isso assim. Mas isso não condiz com a fé em Cristo. Se Cristo tivesse aqui, eu teria feito aquilo. E eu quero pedir perdão para vocês. Eu não poderia ter feito aquilo nunca na minha vida. Porque eu entristeci muito meu Senhor. E eu dou um mau testemunho para vocês. É isso que você deve fazer, para a glória de Deus. Eu espero que na próxima reunião de família seja essa a sua atitude, se necessário for. Eu espero que não seja necessário, mas se for necessário que você faça, para a glória de Deus. Jejua, essa é uma atitude de jejua. Jejua, Deus salva a minha família e me dá quebrantamento para pedir perdão para ele, porque eu não tenho dado uma questão da família. Não, o Senhor não tem sido glorificado. Ele sai, meu irmão. Sai. Deus não está nos chamando para viver segundo os padrões, costumes, porque se nós queremos uma família cristã, se nós queremos uma família para a glória de Deus, se nós queremos a nossa família em Cristo, se nós queremos uma família centrada em Deus, nós precisamos viver a cultura do reino, os valores do reino de Deus, pensar como Cristo, sentir como Cristo, agir como Cristo, agir como Cristo. Que Deus nos ajude nisso. A segunda atitude é que devemos cultivar a presença de Deus em família. Olha o versículo 5. Versículo 4: Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Ló era sobrinho. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo sua mulher Sarai e seu sobrinho Ló, todos os bens que havia adquirido e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: darei essa terra à sua descendência. Ali Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Meus irmãos, se tem algo que Abraão faz, a partir do momento que Deus o chama, é cultuar, é adorar a Deus em família. Quando Abraão chega, saindo da sua terra, de onde ele estava, outros caminhos, chega na terra dos cananeus, em Canaã, quando lá ele chega, ele então, diz o texto sagrado, que foi e atravessou para a terra de Siquém, até o carvalho
de Moré. O carvalho terebinto, algumas traduções vão trazer terebinto, que é uma transliteração do hebraico, significa professor, mestre, aquele que traz uma palavra, um oráculo, uma direção para você. Esse era um lugar sagrado, o carvalho de Moré. Era um lugar onde as pessoas cultuavam Baal, era um lugar onde as pessoas cultuavam Azera e todos os outros deuses. Era um carvalho grande, bonito, muito frondoso. E lá eles adoravam os seus deuses debaixo desse carvalho. Então era um carvalho sagrado, por isso que ele era chamado de professor, de mestre, de mestre. Então eles iam para lá para adorar os seus deuses, para receber direção dos seus deuses, para saber, devemos plantar, devemos colher, os nossos rebanhos vão reproduzir, fazer sacrifícios, adorar os seus deuses. Tinha também aquela prostituição dos cultos cananeus, e o texto alerta: os cananeus habitavam na terra, para expressar a ideia de que o negócio estava ruim. O povo que habitava ali era muito complicado, idólatra demais, violento demais. Por isso que quando Deus vai falar com Moisés, quando Deus vai falar com Josué, mais de 500 anos depois desse texto, Deus vai falar com Moisés, Deus vai falar: vocês não vão sacrificar, matar seus filhos em sacrifício a mim, como na terra onde vocês estão fazem, onde vocês vão entrar fazem. Então você não vai fazer coisa, também a violência, a maldade, a destruição das famílias naquele lugar. E é exatamente aí que Abraão, ele levanta o altar para adorar ao Senhor. Quando Deus nos salva, Deus não nos tira desse mundo. Quando Deus salva a nossa família, vai salvando os nossos familiares, Deus nos tira desse mundo. Deus nos mantém nesse mundo. E nesses lugares onde, nessas áreas onde antes estávamos sendo guiados pelo nosso próprio coração, pelos ídolos dos nossos corações, nós vamos voltar nesses mesmos lugares para servirmos a Deus. Então, esses lugares de culto geralmente eram lugares para pedir dinheiro, para pedir bênção, para pedir cura, para pedir ajuste familiar, para pedir boa colheita, boa plantação, para todas essas coisas. Esses rituais aí eram feitos para pedir ajuda familiar, enfim. E nós vamos esbarrar nesses mesmos problemas. Você se converte e esses problemas retornam, essas situações retornam, essas áreas da sua vida vão estar aí novamente. E você precisa fazer com que cada área da sua vida se torne um louvor, uma honra e uma glória para Deus, como cantamos aqui essa noite. Que a sua vida financeira tenha por direção a palavra de Deus. Isso é uma família verdadeiramente cristã. Eles estavam lá consultando a árvore, adorando os seus deuses, dizendo: não, a cultura aqui, os deuses aqui são os nossos professores e guias, eles nos orientam. E a pergunta que nós temos que fazer é: quem está nos orientando? Quem está nos discipulando? Quem está nos ensinando? O que está dando opinião e tem peso de direção na nossa vida? O que está guiando a nossa família? Nós vamos perguntar isso, porque, meu irmão, os deuses estão aí, e o principal Deus da nossa vida é o nosso próprio coração. Seguir o seu próprio coração e não a vontade de Deus, isso é a essência da idolatria. Seguir aquilo que a cultura está falando, seguir aquilo que a sua própria família está dizendo para fazer. Não, mas todo mundo está me empurrando nessa direção. Não, você não é obrigatório. Você é um cristão. Importa antes obedecer a Deus que os homens. Se você quer agradar os homens, você nunca será servo de Cristo Jesus, vai dizer Paulo em Gálatas, no capítulo 1. Então nós precisamos assumir
o controle e entregava a Deus. Dizer: Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como o Senhor faz nos céus, faz aqui, na minha vida, na minha família, para a glória de Deus. Então que você possa, em nome de Jesus, irmão, ser guiado pelo Senhor, que a sua família seja uma pequena igreja, como diziam os puritanos, que a família de cada cristão se torne uma igreja, lá seja um lugar de adoração, seja um lugar de levantar um altar. Aí sim, no altar onde há culto, a leitura da palavra, a oração, a intercessão, a busca de Deus, a conhecimento de Deus. Isso, meus irmãos, isso. Lugar de adoração, de experiências poderosas com Deus. Estamos em luta, vamos orar. Estamos com problema, vamos buscar a solução da palavra. Qual o caminho de Deus? O que Deus quer para as nossas vidas no meio da luta, da tribulação, da dificuldade, da doença. O que Deus quer para as nossas vidas, Senhor, glorifica o teu nome. Não queremos dar nenhum passo na direção errada, nós queremos seguir o Senhor, queremos fazer a tua vontade, mesmo que a tua vontade não pareça para nós aquilo que é o certo. Não, por mim eu faria tal e tal coisa. Não, mas a Bíblia está dizendo que você vai fazer. Então eu vou me render às Escrituras Sagradas. Isso, irmão, foi o que Abraão fez. Em cada lugar que Abraão vai, ele levanta um altar ao Senhor. Ele cultua a Deus, ele louva a Deus, ele conhece a Deus, junto com a sua família. Junto com a sua família. E é isso, irmãos, que nós precisamos. Nós precisamos fazer das nossas famílias uma igreja. Um lugar de oração, de adoração, de leitura, de meditação na palavra. É isso que nós vamos fazer. Sua família é uma igreja. Sua casa é uma igreja. A oração na sua casa deve multiplicar. Precisa crescer. A leitura da Bíblia, precisamos avançar nisso. Precisamos crescer. A adoração, adoramos Deus juntos, oramos juntos, lemos a Bíblia juntos, compartilhamos a graça de Deus juntos. E não precisa ser mecânico. Tem que ser algo natural. Pode ter aquele momento, e deve ter aquele momento, onde nós sentamos e oramos uns com os outros, uns pelos outros, lemos a Bíblia juntos, glória a Deus por isso. Mas deve ser compartilhado no dia a dia, no momento. E isso é tão importante, sabe? A gente estava vindo para a igreja agora, às 6 horas, a pastora pegou lá um devocional, abriu, olha que devocional lindo, leu para a gente. Puxa vida, está vendo? Natural. Não precisa ser, olha, vamos ter o nosso culto doméstico agora. E nem fazer disso um momento pesado, ruim, duro. Não. É para ser feliz, é para ser maravilhoso, é para ser cheio de Deus. Meus irmãos, nós precisamos compartilhar uns com os outros. A nossa família é para Deus, a nossa família é para a glória de Deus. Mas se essas coisas não estão lá, como a nossa família vai ser para a glória de Deus? Ah, pastor, eu quero tanto uma família para a glória de Deus. Vocês estão orando junto, estão lendo a Bíblia junto? Às vezes são pedaços, são trechos. 5h45 da manhã, estou levando a Isabelle para o metrô. Ela tem que pegar o metrô 10 para as 6 da manhã, para chegar às 7 lá no hospital de base. Nesse trajeto, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua graça. Quando eu levava ela para a faculdade, a mesma coisa. Quando eu levava para o ensino médio, a mesma coisa. Quando eu levava para o ensino fundamental 2, a mesma coisa. Quando eu levava ela para o ensino fundamental 1, a mesma coisa. Quando eu levava ela para a creche, a mesma coisa. A gente orava junto. No carro. Até hoje, estamos fazendo a mesma coisa. Oramos. Ora, oramos juntos. Pastor, mas foi só 5 minutos, 10 minutos de oração. Não importa. Não importa que estávamos ali, louvando e agradecendo ao nosso Deus e
pedindo a graça de Deus por aquele dia, louvando o Senhor, orando uns pelos outros, fazendo como algo natural e espontâneo. Oh, meus irmãos, como precisamos disso? Como precisamos disso? Fazer da nossa família um ambiente que possa ser para a glória de Deus. Que isso cresça, que isso se multiplique, que isso aumente para a glória de Deus. Assim Abraão fez, vez tras vez, até aquela experiência gloriosa, quando Deus falou para ele: Abraão, toma teu filho, o teu único filho que tu ama, vai para a terra, para um dos montes que eu te mostrarei, e lá você vai sacrificar o seu filho a mim. Abraão, no dia seguinte, de manhã, 120 anos, 125 anos, levantou, pegou seu filho, e como ele sempre fazia altares e adorava a Deus, seu filho não estranhou. Vamos adorar a Deus lá na terra de Moriá. Vamos, pai. 25 anos o rapaz. Não, vamos adorar a Deus, como sempre. E quando você olha a vida de Isaac, é outro que vive construindo altares para adorar a Deus junto com a sua família, orando ao Senhor, buscando o Senhor, louvando o Senhor. Que coisa, irmãos! E lá você sabe o que aconteceu. Ele chega para o seu filho, segundo a tradição judaica, e diz: meu filho, nós chegamos aqui. Pai, aonde está o cordeiro? Deus proverá para seu cordeiro. Deus proverá para seu cordeiro. E aquele lugar se chamou Deus proverá. Deus proverá. E Deus proveu. 2000 anos depois, Deus proveu o Cordeiro de Deus que tinha o pecado do mundo naquele lugar para morrer na cruz. Deus pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Foi o primeiro a ouvir o Evangelho. E quem estava junto? Isaac. Aonde? No altar, conhecendo e adorando a Deus, louvando o Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que não seja apenas um chavão, uma frase bonita a se dizer, mas que seja de fato, de verdade, todo dia, eu e minha casa, servindo que Cristo seja o centro, a razão, o motivo da sua família existir. Nós aqui existimos para Ele, por meio dele e para a glória dele. Essa é a minha família. Por isso que a família perdeu o sentido, quando ela perdeu Deus. Ela perde a razão, porque ela vira simplesmente uma biologia. Não, nós estamos aqui, somos consanguíneos e pronto. Tem um aspecto social aqui também, psicológico e tal, mas que mais? Qual a razão de se ser? E qual a razão de viver, de existir, de trabalhar, de estudar, de criar filhos, de ver os netos? Qual é a razão disso? Perde todo sentido. Se Cristo não for tudo, em tudo na nossa família, que Ele seja o centro, a razão, o motivo da sua família existir. Mas quem vai fazer isso? Você. É você. Não, você pode orar, e deve orar por isso, mas é você, a sua atitude com a sua família, intencional, dependendo de Deus e munido das Escrituras Sagradas, o ID, intencional, dependendo do Espírito de Deus e nas Escrituras Sagradas, que você vai poder dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor, e fazer seus filhos e sua família se apaixonarem por Deus, pela sua palavra, pela sua presença, se apaixonarem pelo Senhor, e não importa a idade dos seus filhos, levar os seus filhos a amar a Deus e crescer em amor por Deus, porque conhecem e amam a sua palavra, têm experiências poderosas com Deus. E no terceiro ponto, a aliança que supera as necessidades e ameaças. Olha o versículo 10 do capítulo 12. Havia fome, até o versículo 13. Havia
fome naquela terra. Olha aí, Deus mandou Abraão, a sua família, para um lugar de fome. Olha, meu Deus, olha a mão de Deus, a mão do Senhor aí. Havia fome naquela terra, assim Abraão foi para o Egito, para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar na cidade, principal do Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que você é linda, a minha esposa é linda, maravilhosa, você é muito bonita. Os egípcios, quando virem você, vão dizer: essa mulher é dele, então eles vão me matar, deixando você com vida. Diga, pois, que você é minha irmã, para que me tratem bem por sua causa e por amor a você me conservem a vida. Faraó se apaixonou por Sarai. Se você continuar lendo, a mulher tinha 65 anos de idade. Pensa se tinha preenchimento, cirurgia plástica, reino, menino, tinha nada disso. E a mulher, Abraão disse: você é muito bonito. E foi assim de fato. Meus irmãos, as dificuldades vêm, lutas, problemas, necessidades, grande fome. 2 vezes vai dizer Deus que tinha muita fome e tem ainda um perigo. O que as pessoas faziam? O cara chegava, era um beduíno, andando, entrava na terra, matava o marido para ficar com a mulher e com os bens. Faraó era o homem mais poderoso do mundo nessa época. O celeiro do mundo era o Egito, o lugar mais rico do mundo. Ele viu Sarai, se apaixonou por ela, foi trazer ela, e Deus feriu ele de praga. E aí ele chama para ele e diz: o que tu fez comigo? Tu disse que a mulher era tua esposa, e ela é. Deus me visitou em sonho, Deus falou comigo, e ainda que está todo mundo doente por causa dessa mulher. No dia que essa mulher bateu o pé aqui e foi lá tomar banho de leite de cabra, ficamos 2 meses lá tomando banho de perfume, para se preparar para ser a esposa do Faraó. Desde que essa mulher chegou aqui, nós estamos tudo doentes. O que é que fez conosco? Fiquei com medo de que você me matasse para ficar com minha esposa. Realmente era minha esposa. Rapaz, pelo amor de Deus, não faça isso não. Deus sabe que eu sou inocente de mim. Pega essa mulher, leva ela daqui, e olha, eu vou te abençoar, dê dinheiro para ele, e outras, dê escravos para ele também. Provavelmente Agar veio aqui. Agar, que depois Sarai vai usar para não ter filhos por meio dela, vem daí. Daí vem Ismael, olha, da incredulidade desse homem. Veja, não é uma família perfeita, mas toda família passa por lutas, necessidades. Que você preserve a aliança, que a aliança supere as necessidades adversas. Às vezes a sua família passa situações difíceis, mas que você se mantenha unido com a sua família, que você seja fiel a Deus, seja fiel à sua família, seja fiel ao casamento, seja fiel ao seu esposo, à sua esposa, aos seus filhos, aos seus pais, à sua família. Seja fiel, seja fiel. Ainda que o perigo esteja iminente, ainda que as tentações e as lutas estejam diante de você, não ceda, não ceda. Lembra do que eu falei quando eu falei do casamento? Aquilo que Deus uniu, disse Jesus, ninguém separe. Quando ele diz ninguém separe, é que você pode superar lutas e tentações, porque ele diz ninguém separe. Então ele vai te dar poder e graça para você ficar junto, unido e preservar a aliança. E meu último ponto, 4º ponto: não deixe que o dinheiro separe vocês. Olha, de novo, capítulo 13, olha lá, versículo 8. Então Abraão disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados, somos família. Irmão, quanto de briga dentro de família por causa de dinheiro. Jesus Cristo, olha para dentro da sua família, você vai ver isso com facilidade. É com facilidade que você vai ver isso. Luta
nação. Jesus Cristo, não é só na minha família, não, tem na tua também, porque na minha família tem pecado, tem na tua também. Então a gente está nesse mesmo balaio, né? Nessa mesma situação. Deus, irmãos, eu já vi pessoas da minha família, ai, nós nos amamos, nós somos a melhor família do mundo. Assim, minha família é espetaculosa demais. Todo quebrado, precisa de Jesus demais. A religiosidade é uma desgraça para qualquer um. Nós somos a melhor família do mundo. Todo final de semana estamos juntos. Todo. Sem tirar o dobro. Todo final de semana. Quando falou de dinheiro, rabos e chifres se apresentaram. Meu Deus. E a minha amada, querida, então saudosa avó, nem no túmulo tinha ela. Mas a sua família não é melhor que a minha. Então não brigue por causa de dinheiro, gente, por favor. Lembre daquele jovem que chegou para Jesus e disse: Senhor, ordena meu irmão que reparta a herança comigo. Meu irmão tinha se abonado de tudo. A herança ele tinha direito, o direito dele. Ele disse: Senhor, ordena meu irmão que reparta a herança comigo. Ele tomou tudo, ficou tudo para ele. Jesus perguntou: quem constituiu juiz ou repartidor de nós? Mas cuidado com tal avareza. Fala para o homem que está no seu direito. O cara está no seu direito, Jesus repreendeu ele. E o outro também junto. Cuidado com tal avareza. Cuidado com tal avareza. Oh, meus irmãos, não podemos destruir relacionamentos, especialmente por causa de dinheiro. Não faça isso. Que você seja um crente no lugar. Que você seja um crente no lugar. Que você seja aquele que vai dar um testemunho. Que vai dizer: não é assim. Eu vi alguém da minha família fazer isso. Não. E abrir mão. Que coisa boa. Que coisa boa. Meus irmãos, quantas divisões dentro da sua vida, quantos problemas. Você seja o ponto do amor, da unidade, do perdão. Quanto temos que perdoar dentro de família humana? Porque de um lado, família é assim. São as pessoas que nós mais amamos. São as pessoas que mais nos amam. São as pessoas que mais destratamos. São as pessoas que mais nos destacam mal. Isso não deveria ser assim. Essa não é a vontade de Deus. As pessoas que você mais ama deveriam ser as pessoas que você mais cuida, mais zela, mais protege, mais se sacrifica por eles e mais trata bem. Vamos fazer assim? E se fizermos assim, Deus vai se glorificar. Vamos orar. Feche seus olhos. Uma família sempre